Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos acompanham na Rádio Legislativa FM 96,7 e na TV Câmara Pouso Alegre, canal 18.2. Estamos em mais um Câmara Esportes Entrevista e hoje vocês estão percebendo um lugar diferente. Viemos a campo, saímos fora da casinha, né, crianças? Saímos da Câmara Municipal e viemos aqui na academia para entrevistar nosso amigo Marcos. Nós vamos bater um papo aqui e queremos agradecer também o Marcos por essa disponibilidade de bater esse papo com a gente. Marcos, olá, muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite de vocês para poder hoje abordar um pouquinho, né, esses assuntos aí sobre a pessoa com deficiência e o que o esporte tem feito na vida da pessoa com deficiência. Maravilha, Juliano Finamu. Isso aí, Bravo, um abraço para você, para quem nos acompanha, Guilherme, Marcos. Você pode ficar ligado junto com a gente, para você que está acompanhando também pelo rádio, porque tem muita história interessante que você vai acompanhar no programa de hoje, né, Guilherme? É isso aí, Juliano, lá para você que está nos acompanhando, nos ouvindo. E hoje a gente traz aqui, além do para-atleta, uma grande história de superação, né, pessoal? Exatamente. Uma linda história de superação que a gente vai conhecer mais a fundo a partir de agora. Um super atleta em formação. Exatamente, exatamente. E pra gente começar um pouquinho também descontraído, são 4 sofredores aqui, né? Nós temos 2 corintianos, um vascaíno e um cruzeirense que vos fala. Então, pra gente não é possível, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, nessa situação? Nessa situação, para alegrar um pouquinho o nosso dia a dia, nós viemos aqui conversar um pouco com o Marcos, né, Marcos? Corintiano, né, Marcos? Corintiano, nasci corintiano, né? Os meus tios, eu sou de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, e os meus tios, eles me levavam desde os 5 anos lá no Pacaembu para assistir alguns jogos do Corinthians e desde então cresci nessa família aí corintiana até hoje. Tem algumas coisas. Tem umas histórias boas com o Corinthians, né? O Corinthians e Pacaembu, Juliano, não é muito bem quisto lá, não. Mas vocês já falaram no programa, assunto, né? Para outro programa. Que eu fui 3 vezes e o Corinthians perdeu 3 vezes, mano. Agora vamos ver se é o Pacaembu em si ou Itaquera. Você pode ir em Itaquera agora, Juliano. Eu tô marcando de preciso ir em Itaquera. Deixa eu melhorar um pouquinho. Quando for contra o Vasco, você vai. Tá vendo? Não, Você devia ter ido no primeiro jogo contra o Cruzeiro do campeonato. Teria perdido. Foi quase, mas tudo bem. Roubaram o meu Cruzeiro lá dentro de mentira. Desculpa, viu, Juliano? Desculpa de perdedor, né? Depois desse blá 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 inicial das nossas conversas, nós vamos conversar um pouquinho sério, porque é um assunto sério, é um assunto motivacional, é um assunto que tem que ser falado, né? E hoje nós estamos aqui para falar bastante sobre isso. Marcos, pra gente começar o nosso bate-papo aí, conta pra gente a sua história de vida. Como começou, como aconteceu o acidente, conta pra gente a sua história de vida. Ok. Bom, hoje estou com 40 anos e eu sofri um acidente, tive um atropelamento e perdi a perna direita, né, na altura do joelho aqui, chama-se amputação transfemoral, há 9 anos atrás. Eu tô com meu filho aqui, meu filho tem 10 anos, na época ele tinha 8 meses e eu tive essa virada, né, na minha vida, um acidente inesperado, tinha vários planos futuros, uma coisa que eu tenho aprendido também a não fazer planos muito longos, né, porque talvez as circunstâncias da vida pode ser que interrompam esses planos. E esse acidente, ele na época foi dia 22 de março de 2014. Então eu tive esse atropelamento, eu ia ter minha vida ceifada e Deus permitiu que eu vivesse, né? E nunca reclamei, fiquei feliz de estar vivo, de estar com a minha família, mas eu não imaginava como seria a minha vida depois do acidente, né? Então cheguei em casa, fiquei 1 semana internado. Cheguei em casa, a minha casa teve que passar por algumas adaptações, porque eu ainda estou entendendo o que é ser uma pessoa com deficiência, quais são as dificuldades que nós deficientes temos no dia a dia em relação a
eu andar de muletas, uma calçada irregular, um buraco na rua, essa dificuldade de locomoção e de mobilidade. Mas enfim, eu acredito que tudo aquilo que aconteça em nossas vidas, mesmo sendo em uma situação ruim, nós devemos tirar algo positivo. Então eu procuro me apegar nisso hoje. O que aconteceu, né? A minha perna, ela não vai voltar. Então eu tenho duas alternativas. Ou eu me faço de coitado, ou eu arregaço as mangas e continuo vivendo e tentando motivar outras pessoas. E outras pessoas, assim como vocês também, vão me motivando. Eu acredito que é uma troca de experiências, né? Então a minha vida, ela sofreu essa grande virada de chave. Caí numa depressão muito grande pós-acidente, de acabar me envolvendo com álcool, acabar me envolvendo com algumas amizades erradas. E o que aconteceu? Depois de 3 anos, já passando por essa depressão e não querendo admitir também, porque no meu caso, eu não era um deficiente físico, eu me tornei um deficiente físico. Então eu tinha vergonha, pessoal, tinha vergonha de sair na rua, eu tinha vergonha de colocar uma bermuda, né? Qualquer pessoa que olhasse para mim, eu questionava. Então o preconceito, muitas vezes, em relação à pessoa com deficiência, parte dela mesma, sabe? Eu quero fazer um paralelo, mas eu não quero entrar nessa questão de julgamento, tá? Eu tenho alguns amigos negros que já usaram da própria negritude como uma autodefesa. Então, se, por exemplo, a empresa que eu trabalho, se o patrão, o encarregado, ele reclamasse com o funcionário, o que o funcionário colocava lá? Você está me discriminando porque eu sou negro? E às vezes não é isso. Às vezes também o preconceito já está em nós, né? E eu confesso que eu tinha esse preconceito comigo. E ele vem sendo quebrado conforme o tempo. E a própria sociedade também vai me ajudando a quebrar esse preconceito da pessoa com deficiência. É legal porque a gente, conversando com você aqui, a gente está conhecendo o Marcos hoje, né? E a gente, quando começa a conversar assim com você, a gente não te conhecia, né? A gente faz uma ideia, às vezes, igual você falou, talvez assim, você não espera assim que vem tanta força. Um pouquinho que você conversou com a gente até fora do ar, né? Daquela questão de tirar daquilo que foi de uma certa forma ruim, algo muito bom, e você saber que você pra gente é uma inspiração, né? Pra gente é uma inspiração. Aí eu queria aproveitar para perguntar para você, o esporte em si, depois de ter acontecido isso, ele surgiu, que tempo que foi, quanto tempo que foi depois disso? O esporte, ele está fazendo hoje, na minha vida, 3 anos aproximadamente que eu entrei nesse mundo esportivo, tá? Por quê? Como eu disse para vocês, eu nessa fase depressiva, eu não queria praticar nenhum esporte. E eu também não conhecia nenhuma modalidade que se encaixasse para mim dentro de Pouso Alegre. E o que aconteceu? Tive a oportunidade, depois de pedir para Deus tirar da minha vida o álcool, tirar coisas erradas aí da minha vida, tive a oportunidade de conhecer um projeto chamado Vôlei Sentado, aqui em Pouso Alegre. Esse projeto, inicialmente, ele teve um suporte da Superintendência de Esportes, tá? Com o apoio do Rony, secretário de Esportes. Sim. Ele cedeu uma van e nós tínhamos... Ele arrumou um professor para nós e nós tínhamos ali, de início, 4, 5 atletas, para-atletas. E ali eu conheci cadeirantes que eram lesionados por lesão medular, ou poliomielite. Eu não sabia que a poliomielite era tão perigosa assim também, a ponto de deixar a pessoa paraplégica, e comecei a praticar o vôlei sentado. E assim, Juliano, eu fiquei 1 ano jogando vôlei, treinando vôlei, tá? E infelizmente, dentro do time de vôlei, eu comecei a enxergar também as deficiências do esporte, porque a van, ela não tinha uma adaptação. E a minha mobilidade, ela me permite que eu suba a escada, que eu desça.
se eu precisar sentar no chão. Mas para um cadeirante, se não for uma van, um veículo que esteja de acordo, talvez acaba sendo um pouco desumano. O cadeirante, nós tínhamos que pegar ele no colo, colocar ele no solo da van, mas enfim, por amor ao esporte, todos nós fazíamos esse sacrifício. E aí, com o passar do tempo, surgiu uma outra questão que me desanimou em relação ao vôlei sentado. Tinham no time 2 alcoólatras. E o time de vôlei, o que acontece? São seis participantes para estar em quadra. Nós 4 aqui, nós já formamos um time. Se você faltar no dia do jogo, como é que nós vamos fazer? Então, eu comecei a ficar frustrado. Eu fiquei 1 ano treinando e participando de amistosos. Nunca faltei em um treino. Nunca, sabe? Sempre fui comprometido. Bacana. Tive, ô Juliano, 2 convites. Um para jogar em Belo Horizonte, num time de vôlei adaptado, para jogar profissionalmente. Tive um outro convite para ir embora daqui para Brasília, para jogar lá também. Eu assisti a entrevista da atleta Bárbara. Hoje eu vi que ela mora em Brasília. Sim. Lá também eles acolhem vários atletas. E eu tive essa oportunidade, mas para mim é inviável. Porque eu tenho um vínculo empregatício na cidade, eu tenho casa aqui, tenho a minha família aqui. Então eu gostaria de representar o município que me acolheu no esporte adaptado. E aí eu, visando essa necessidade de mudança, eu joguei vôlei durante 1 ano, e aí quando eu conheci a handbike, que chama hand por causa da mão, né, em inglês, e bike de bicicleta. Quando eu conheci a handbike, foi onde eu decidi migrar de esporte. E aí venho buscando essa evolução aí, cada dia que passa. Nossa, bacana. É muito legal. Muita história, né? Muita história, Marcos. E quando que foi que ano que foi que você conheceu o handbike e falou assim, cara, eu quero... Começou a tomar gosto pelo negócio e falar, eu quero me profissionalizar nisso daqui. A handbike eu conheci em 2022, em meados de fevereiro de 2022. Eu vi um rapaz aqui na cidade andando de handbike. O nome dele é Júnior e ele foi embora para Pará de Minas. E quando eu vi ele andando com a handbike, eu fiz contato com ele. E ele falou para mim, por que você não pratica handbike? E eu falei, legal, só que assim, quais são as dificuldades que eu vejo no esporte, independente da pessoa com deficiência ou não, tá? Tudo hoje no esporte é caro. Sim. Uma academia não é barata. Se você vai praticar, isso eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu tenho visto. Um tênis para um corredor, tem tênis que custa R$1.500, tem tênis de R$2.000, R$3.000, mas também tem um tênis de R$150, R$200. A questão é, será que aquele, para o que você quer, ele vai adiantar? Vai durar quanto tempo? E quando eu migrei para a handbike, ela não é um equipamento fácil de se obter. Para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar com vocês aqui na rádio, quem está acompanhando aí também na televisão, depois posteriormente no YouTube. Hoje no Brasil, uma empresa fabricava o modelo de handbike que vai ser exibido aí, que é a bike que eu tenho. E pessoal, há 2 meses e meio, o dono dessa empresa, ele veio a falecer. E hoje não tem ninguém que fabrica esse equipamento aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o equipamento ele tem que vir de fora. E um quadro, apenas um quadro, ele custa em torno de R$100.000. Então a handbike foi uma vaquinha que amigos e familiares fizeram por mim para que eu pudesse adquirir essa handbike e começar a praticar o esporte. Então o ciclismo adaptado, dia 10 de julho, faz 1 ano que eu conheço a bicicleta. Em 1 ano eu consegui algumas conquistas. E agora procurando buscar também a Federação Mineira e a Confederação Brasileira de Ciclismo para me profissionalizar oficialmente, né? Hoje eu já posso participar de várias competições, mas não conta pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo. É um ponto legal que ele comentou ali, para quem está nos ouvindo na rádio, depois entra lá no YouTube e vê. Ele falou que faz 1 ano que ele
Vai fazer um ano que ele Conseguiu conheceu algumas o handbike, conquistas. falou algumas conquistas. Algumas Quem tá na conquistas. TV e no YouTube tá vendo aí, tem pouquinha coisa aqui pra um ano, né? Tanto que eu com o Bravo ficamos aqui arrumando. vou Demorou um contar aqui tempinho pra quem tá no organizar, rádio. né? 3, 6, 9, 12. A gente tem pelo menos aqui umas 15 medalhas. Não, e ele falou pra gente que ele trouxe algumas. Algumas. Então tem pouquinha Dá coisa. pra gente ver. Então é uma inspiração realmente, né, Bravo? É inspiração total. Eu tava aqui prestando atenção na história do Marcos. Tem gente que reclama de barriga cheia, na minha visão, Verdade. né? Nós precisamos parar um pouquinho de reclamar e tentar correr atrás do nosso propósito de vida. Seja ele qual for. Mas tem que começar a correr atrás. E uma das coisas que nos faz correr atrás de entrevistar pessoas como o Marcos é isso. Mostrar para você que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, basta você querer correr atrás. E o Marcos é um exemplo assim, significativo disso. Os prêmios são ótimos, isso é maravilhoso. Mas a questão esportiva, de você sair de uma depressão, de o esporte, de uma maneira ou outra, te ajudar nisso, isso é muito importante. Marcos agora busca o profissionalismo, está a caminho e bem perto disso, de se tornar um profissional, de buscar, não sei se a handbike ela é da Paralimpíada, não sei se então, que eu acho que o foco dele sempre é o topo, que hoje é uma Olimpíada, uma Paralimpíada. Então, mas você que está em casa, você também pode se profissionalizar, isso é óbvio, mas o esporte vai te ajudar a sair de alguma coisa que não está te agradando na tua vida, né, Marcos? Eu acho que isso é o mais importante, vamos dizer assim. Eu costumo enviar algumas mensagens no direct de algumas pessoas e eu sempre coloco que o esporte ele resgata e salva vidas. E assim, pessoal, eu sou um exemplo disso, porque eu saí de uma depressão através do esporte, claro, com a permissão de Deus. Ele colocou o esporte na minha vida e ele tem colocado pessoas boas também, que têm me ajudado nessa caminhada. E uma coisa que eu estava conversando até com o rapaz que me levou para as corridas convencionais, com as pessoas que têm as duas pernas, porque eu não me via numa corrida, eu só tenho uma perna. E como eu vou participar de uma corrida usando uma handbike, né? Eu sempre tive, como eu falei para vocês, esse preconceito comigo mesmo. Por quê? Ô Bravo, não tem como não abordar esse assunto aqui. Geralmente, a maioria dos deficientes, eles pensam que eles estão sendo pedra de tropeço, que nós estamos atrapalhando. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou competir contra vocês três numa corrida. E todos nós vamos brigar ali por uma premiação. Só que vocês têm as duas pernas. Eu, uma perna só na frente de vocês, ou você vai me pedir para dar licença educadamente, ou você vai me atropelar, ou você vai falar sai da frente, ou você vai falar para o outro esse aleijado aí fica atrapalhando. Então, esse era o meu maior medo, era participar tanto das competições de ciclismo quanto das corridas. Porque hoje, né, eu estou buscando estou buscando a filiação. Por que a filiação? Porque a filiação ela vai me permitir que eu possa competir dentro da categoria PCD. Hoje, na nossa região aqui, nós não temos categoria para pessoa com deficiência. Né? Depois nós vamos falar um pouquinho do projeto de fundar uma associação paradesportiva. Mas não tem categoria. Então, se eu quiser participar de uma corrida, o Guilherme está organizando uma corrida e eu não posso participar dessa corrida. Mas por que eu não posso? Mas eu quero participar. E aí vai muito do organizador da empatia, os atletas que vão me receber, a minha força de vontade. Então, por que eu saí do vôlei? Saí do vôlei porque alguns atletas tinham um envolvimento com álcool. Então, quando eu migrei para o paraciclismo, qual foi o meu pensamento? Agora eu não preciso de ninguém. Agora eu preciso do quê? Deus me dando força, o equipamento e vamos embora. E com o passar do tempo eu fui entendendo que não é bem assim.
ninguém faz nada sozinho. Né? Hoje eu vou participar de uma competição de ciclismo, tem aquele rapaz que ele arruma fruta, o outro fornece a água, o outro fornece o transporte, a minha bicicleta se quebra, alguém tem que carregar. Então eu percebi e entendi que é o coletivo que faz a diferença. Então quando vocês dão essa oportunidade para uma pessoa com deficiência vir aqui falar um pouquinho sobre o esporte, vocês realmente, Bravo, você tem razão, o impacto mental que isso causa na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que estão em volta e talvez de você que esteja acompanhando na rádio, na televisão ou no YouTube, é um impacto muito grande e muito positivo, né? Hoje, essa questão da saúde mental, ela tanto que a depressão, ela, não sei se ela é classificada, né, Bravo? Como uma doença, eu sei que é uma doença, mas ela parte da mente. O psicológico nosso. Ela é uma doença, é considerada uma doença. Eu não achava que eu tinha depressão. Eu demorei para admitir essa depressão. E às vezes você me fala, Marcos, você não está bem. Eu estou bem. Marcos, você está bebendo muito. Não, quando eu quiser eu paro. E eu comecei a prestar mais atenção nessa parte da saúde mental, realmente. E o esporte, junto a boas pessoas, tem feito muita diferença na minha vida, tá? Ô Bravo, o que faz hoje, o que é que faz hoje um jovem entrar nas drogas? É uma pergunta que, se vocês me derem essa oportunidade, eu gostaria de fazer a vocês. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Drogas ou álcool? O que vocês acham que faz um jovem entrar no álcool ou na droga? Companhia. Falta do que fazer. Falta do que fazer. Aquela sensação de, nossa, eu sou o bom. Sensação de querer aparecer, né? Curiosidade. E você? Eu colocaria a questão da mente mesmo. Da fraqueza, sabe? É que igual o Guilherme falou, a falta de um preparo ou de uma estrutura para entender que aquilo ali não vai ser a solução. Vocês permitem que eu dê a minha opinião? Fique à vontade, meu cara. Eu acredito que o ambiente proporciona. Vou dar um exemplo. Se eu convivo com uma família que eu tenho um pai alcoólatra, das duas uma, ou eu vou seguir o que o meu pai está fazendo no futuro, ou eu vou pegar aquilo vendo as brigas dentro de casa e não vou beber, certo? Se eu convivo no ambiente escolar, onde eu vejo os jovens hoje portando um cigarro, não estou nem falando do cigarro de maconha, um cigarro mesmo, convencional, as meninas perto, talvez aquele ambiente me propicie para que eu vá para aquele lado. E hoje eu vivo o outro lado da moeda. O que eu encontro dentro do esporte? Eu encontro pessoas, por mais que tomem ali a sua cervejinha no final de semana, elas têm um estilo de vida mais saudável. O ambiente que o esporte me proporciona é um ambiente não só sadio, mas é um ambiente muito alegre. Todo mundo ali, eu vejo um incentivo coletivo. Às vezes o Guilherme está para trás, o Bravo passa e fala, vamos Guilherme, bora que está terminando, vamos, bora. Todo mundo quer o bem de todo mundo. Todo mundo quer o bem de todo mundo. E rola sim a competitividade, mas essa coletividade de eu chegar no pódio e eu vibrar quando o Rafael chegou, independente se ele chegou em terceiro ou em décimo, isso está fazendo a diferença na minha vida. Então eu vejo que essa parte mental, com o ambiente que está sendo proporcionado para mim hoje, é o que está me fazendo sair cada vez mais. Hoje eu já não sinto a depressão, mas esse ambiente é o que está me levando cada vez mais para um norte, e eu sinto que talvez eu esteja sendo usado também para motivar outras pessoas, entende? Sim, com certeza. Essa é a intenção do nosso programa, né? Motivação, até a motivação intrínseca, né? Que vem de você, que você tem que, né, participar de você mesmo, e a motivação extrínseca, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Tentar mostrar para você que tudo, seja como for e quando for, que você pode fazer tudo. E isso é muito importante para colocando na mente das pessoas, de mostrarmos para as pessoas que Pouso Alegre também
está indo no caminho certo, que existem atletas desse naipe, vamos dizer assim, e às vezes a gente não conhece. E é bom nós conhecermos para motivar outras pessoas. E dentro de tudo isso, dentro dessa questão sua de querer se profissionalizar, de estar correndo atrás disso, do profissional de filiação, você tem que ter uma rotina de treinos muito séria, né? Conta pra gente um pouquinho da sua rotina de treinos. Como que funciona para, às vezes, alguém que queira, né, também correr atrás dessa área esportiva, tentar entender o que ele tem que fazer também, né? Primeiro é ter vontade, pessoal. Ter a vontade de querer praticar o esporte, né? Eu comecei como lazer e ali fui sentindo, e outros profissionais olhando, falando, você tem potencial. E hoje eu estou com 40 anos, mas quando eu comecei a praticar o vôlei, eu estava com 37 para 38. E ali alguns profissionais falaram, você tem potencial. E ali foi me surgindo a vontade. Só que eu encontro hoje uma barreira grande em relação ao treino, uma única barreira, que eu não sei se acontece isso na vida de vocês, praticando atividade ou não, que é a questão da alimentação. Eu achava que o que era o vício? Vício é álcool, nicotina, droga. Não, eu não entendia que o açúcar é um vício. Eu não entendia que a glutonaria, comida em excesso, também é um vício. E depois eu comecei a entender que aquele ditado, acho que meus pais falavam muito, que tudo que é demais é sobra, né? Então eu acho que você precisa ter primeiro a vontade. Partindo dessa vontade, procurando pessoas que te propiciem um ambiente saudável, eu acho que vai, tá? No caso da pessoa com deficiência, se você me permitir, Bravo, nós temos um projeto que ele foi criado pelo Rafael Toledo. O Rafael Toledo hoje ele trabalha aqui na empresa, na fabricante de remédios aqui, a CIMED. Ele trabalha diretamente com as pessoas ali com deficiência. E para vocês terem uma ideia, hoje, só na CIMED existem 35 pessoas surdas trabalhando lá dentro, só na CIMED. Olha só. Fora outras deficiências, tá? Então ele me chamou, Rafael me chamou, falou, Marcos, você é um paraciclista, você quer se profissionalizar, o que você acha de nós montarmos uma associação paradesportiva e desportiva aqui na cidade de Pouso Alegre? Porque nós podemos ajudar a prefeitura de alguma forma, talvez a Secretaria de Esportes, empresas parceiras podem entrar também. E, Bravo, pegando um gancho no que você falou, vários talentos escondidos que precisam ser lapidados. E eu acho que a associação paradesportiva, quando esse menino teve essa ideia, o Rafael, eu abracei a ideia no ato, porque eu vejo que dá para ajudar várias pessoas. E aí já pensando nessa parte filantrópica também, porque é necessário uma rotina de treinos, tá? Qual é a minha rotina hoje? Hoje eu tenho que trabalhar, eu não sou um adolescente, eu tenho 40 anos, eu tenho 2 filhos, eu levo os meus filhos para o colégio, eu levo a minha esposa para o trabalho, eu tenho que lavar roupas, eu tenho que cozinhar, eu estou em processo de reabilitação profissional, viu, pessoal? Vou colocar a prótese, provavelmente semana que vem já devo estar usando a prótese para eu poder retornar para a empresa que eu trabalho, mas enquanto isso eu ajudo dentro de casa. Então como é que eu vou conciliar treinos com ajudar o meu filho no colégio? Ele está em semana de provas, eu tenho que estudar junto com ele, trabalhos escolares, cuida de filhos, ajuda a esposa em casa e à noite eu treino. Então tem que ter força de vontade. Só que quando eu paro para pensar hoje, tá? Essa rotina é uma rotina que você tem que ter constância. Eu ouço muito falar nessa palavra, constância. Não desistam. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, um propósito, não desistam. E procurem pessoas que podem te incentivar. Porque eu penso assim, pessoal, para quem gosta de um bar igual eu gostava, eu não tenho nada contra, tá? Mas para eu, o álcool não combina com o atleta. Não é o meu caso, tá? Mas eu tenho vários amigos que tomam cerveja, eu sento com eles, não tem problema nenhum. Mas assim,
Se você quer praticar, o lazer é uma coisa. Se você quer ser um atleta de um nível intermediário acima, tem que correr atrás. E essa rotina de treinos, ela tem que ser estabelecida com firmeza. Tem uma grande dificuldade hoje que é manter a alimentação em dia. Mas eu acredito que isso tudo vai, com o tempo, eu vou conseguir perder hoje. Hoje eu preciso perder 16 quilos de gordura. Esses dias o meu treinador, ele falou para mim, Marcos, você está melhorando, né? Aí eu falei para ele, eu estou ficando fortinho. E ele, como tem uma coletividade comigo, ele falou, você está gordo. Você tem que perder gordura. Tá e aquilo gordo, ali, quando eu ouvi... Você já ficou... Não, eu falei, peraí, você tem razão. Porque é necessário, às vezes, ouvir essa verdade, sabe? Para quem quer ser um atleta, né? Hoje eu vejo atletas bravo, que os caras são top demais para atletas. Vou dar um exemplo para vocês. O piloto, ex-piloto de Fórmula 1, Alex Zanardi. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Não lembro. O Zanardi... Sei porque todo mundo olhou pra mim. Porque o Guilherme é apaixonado por Fórmula 1. Entendeu? Então, ô Guilherme, o que aconteceu com o Zanardi, você lembra? Alexandre Zanardi, né, o nome dele? Ele teve o acidente e perdeu, né? As pernas. Ele tava, ele era um piloto, ex-piloto de Fórmula Sim. 1 e ele estava praticando kart. Exatamente. E ele sofreu um acidente gravíssimo no kart e ele teve as duas pernas amputadas. O Zanardi, ele projetou as próprias próteses. A inteligência desse homem, tá? O Zanardi, ele, como é um atleta, era, né, até então um atleta de uma intensidade altíssima e de velocidade, projetou as próteses e começou a fazer a handbike, pedalar na handbike. Ele, com 53 anos, ele ganhou 2 medalhas em Olimpíadas, tá? Até ele sofreu, acho que ele pegou, foi Olimpíadas, acho que Pan-Americano também ele ganhou, medalha de ouro na categoria dele, 53 anos. Só que ele sofreu um acidente, eu acho que foi no ano passado, retrasado, na handbike. Ele estava em altíssima velocidade, porque a handbike, ela é uma bicicleta de uma performance muito boa, quando ela é bem projetada. E a dele, por ser, né, europeu, a bike dele era muito top. E a bike ali, atinge 100 km por hora. E ele sofreu um acidente gravíssimo e teve uma lesão, uma sequela muito grave na cabeça, sabe? Então, o que eu penso? Eu tenho 40 anos, mas eu não tenho a estrutura de um atleta que o Zanardi teve. Mas dentro da minha realidade, eu acho que dá para se adaptar. Ah, sim, com certeza, com certeza. E é legal nós vermos outros exemplos, né? E é legal essa busca pelo profissionalismo também, que isso vai te dando motivação dia a dia. Exato. Motivação para trabalhar, motivação para chegar. Vamos lá, qual que é o seu maior sonho esportivo, vamos dizer assim? Hoje é ser um atleta federado. Eu já corri atrás esse ano. Eu vou compartilhar com vocês aqui qual foi a barreira que eu encontrei. A minha família e os meus amigos fizeram uma vaquinha e me proporcionaram ter aqui a handbike que está escrito na camiseta. Comecei a praticar handbike, comecei a participar dos eventos. Falei, bacana, cada evento é uma evolução, né? E procurei a Federação Mineira. A Federação Mineira falou, Marcos, claro que você pode ser federado, está convidado. Só que antes você precisa passar na CBC, Confederação Brasileira de Ciclismo. Procurei a Confederação Brasileira e encontrei uma barreira que eu não sabia que existia. Por quê? Dentro da minha deficiência, eu sei falar para vocês como é a vida de um amputado de membro inferior. Mas eu não sei como é ser amputado de braço. Eu não sei como é ser um cadeirante, nem como é ser um surdo. E o porquê também, antes de voltar, né, nesse maior sonho, o porquê dessa associação paradesportiva. Eu estou procurando agora, cada vez mais, me informar sobre outros tipos de deficiência. Tá? Eu participei de uma corrida que teve no mês passado, a Corrida do Mandu, no Serra Sul Shopping. E eu corri junto a um atleta de estiva, que ele é surdo-mudo. E ele tem uma deficiência nas pernas. Ele completou o percurso, eu completei o meu percurso
e depois ele veio conversar comigo e eu fiquei envergonhado, porque eu não consegui me comunicar com ele. Então ele fazendo os gestos, eu não conseguia entendê-lo, e por sorte a mãe dele, com 72 anos, ganhou o troféu na categoria dela, em primeiro lugar. Ela que fez ali para nós, gesticulou, e ali começou e aí acabei seguindo eles também na página do Instagram. Então comecei a entender a necessidade de conhecer outras deficiências também, sabe? Então o que aconteceu? Cheguei na CBC, eles falaram para mim, ó, você pode ser filiado, você pode se profissionalizar. Eu falei, mas eu com 40 anos? Pode. Ok, o que eu preciso fazer agora? Você precisa vir para uma prova onde estará a banca classificadora da CBC. É nessa prova, o Rafael, a banca da CBC, ela vai me analisar e vai ver qual é o meu tipo de deficiência e vai me classificar na categoria. Então, qual foi a surpresa que eu tive? Eu uso uma handbike para a categoria que ela é classificada da categoria H1 até a H5, que começa com lesões medulares, tá? E eu sou um amputado. Depois, quando eu fui na CBC, eles falaram para mim, você não pode ser filiado com essa bicicleta. E aí eu falei, mas por quê? Eu não tenho a perna. E aí eles me explicaram. E é uma explicação relevante. Eu não tenho uma perna. Só que, se você é um cadeirante, você não tem o movimento da cintura para baixo. Então, por eu ter um simples movimento de quadril, eu já tenho uma vantagem sobre vocês na prova. Se der algum problema na bike, o freio deu uma falha, eu ainda ponho uma perna no chão. Se tiver uma meia subida, se eu tiver que descer da bicicleta e empurrar, eu vou. Um cadeirante não consegue fazer isso. E aí eu descobri que eu estou na categoria errada. Olha só. A categoria que eu tenho que participar, ela chama-se C2. Então eu vou precisar de uma bicicleta no ano que vem. Vou fazer uma vaquinha virtual, ver se o pessoal me ajuda. Consegui, pessoal, uma bicicleta de entrada por R$3.500 aproximadamente, que ela vai servir para eu começar na minha categoria e disputar, representando Pouso Alegre e o sul de Minas também. Provavelmente eu sou o único paraciclista que vai pedalar com uma perna só aqui em Pouso Alegre, na região, porque eu não vou usar prótese, tá? Eu vou pedalar só com a perna esquerda, e aí entra a necessidade de fazer esse fortalecimento também. Então eu vou precisar mudar, passar para a categoria C2, e aí eu preciso ter uma bicicleta de 2 rodas. Continuo usando a handbike para fazer as corridas e uma bike convencional para participar dentro da minha categoria. Então meu maior sonho hoje ser profissionalizado dentro da CBC. Dentro da CBC. Então, são vários, né, várias barreiras, que isso aí também é legal, serve de motivação, né, Guilherme? É, isso aí. Na questão de esporte, tem algum para-atleta que você se inspira, assim, que você passou a acompanhar há pouco tempo? Tem. Assim, Bom, que você, não precisa ser no caso da bike sua, sim, mas de Olimpíadas que você tem acompanhado, assim, tem algum que você... Eu acredito que para todos nós, né, pessoas com deficiência, eu acho que o Daniel Dias, né? Daniel Dias, ele é referência, porque um homem que nasceu com uma formação nos braços e ainda não tem uma perna, não tem um pedaço da outra perna, e ele ser o maior medalhista paralímpico da história é uma inspiração brasileira total. Só que eu gostaria de falar em relação à bike. Tem uma paraciclista que ela segue a minha página no Instagram, é uma grande amiga, o nome dela é Gilce Cortez. Ela é lá do Paraná, de Maringá. Ela foi participar de uma competição há 2 meses atrás, ela foi para a Itália, da Itália ela já saiu para a Alemanha direto, para a Alemanha ela já foi para os Estados Unidos. Ela participa de uma categoria chamada categoria Tandem. A Tandem é para cegos. Então, o piloto é uma bicicleta com 2 lugares, tá? O piloto vai na frente e ela vai atrás, e eles vão mantendo a mesma cadência, e ela hoje, ela é a 20ª atleta no ranking mundial, com mais de 200 ciclistas aí, ela está em 20º representando o nosso país. É a única brasileira, tá? Desculpa, está em 20º não, ela está em 9º lugar na categoria, tá? Mundial.
E assim, tem um detalhe, ela tem uma doença degenerativa, ela enxergava e ela começou a perder a visão. Ela era uma artista plástica. E aí ela conheceu a bike e começou a praticar. E com o passar do tempo, ela começou a ficar surda. Então ela é a única paraciclista no mundo cega e surda. E agora, eu conversando com ela, é impressionante que nós teclamos. E ela falou pra mim que agora ela tá treinando, tá, a Libras no toque. Eu nem sabia que existia a Libras. Também porque não. eu falei, como é que você não enxerga, mas você escuta. Então se o piloto manda você mudar a cadência, você vai ouvir. Mas ela tá ficando surda. Ela já está com, parece que 10% só de audição e já foi constatado que ela vai perder a audição completamente. Então, ela compartilhando comigo é uma inspiração muito grande, porque o que ela disse? Ela falou, Marcos, eu vou para a Alemanha, eu vou para a Bélgica, eu vou para a Espanha, só que meu mundo é escuro e é silencioso. Ela falou, eu vou para os países, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada. Imagina uma pessoa cega e surda. Então, ela falou que quando ela sobe na bike, ela só consegue focar no esporte. Agora, como que, se você é o piloto, e eu preciso dar uma instrução para você, Juliano, como que eu vou tirar a mão do guidão e em Libras eu vou te avisar o que nós vamos fazer? É uma barreira muito grande. E ela, sim, hoje para mim, em questão do ciclismo adaptado para pessoa cega, ela tá no topo. Mas o Daniel Dias é a referência, porque... É a referência. Ele é uma referência demais, e há muitos anos, né? Não é de 2, 3, 4 muitos anos. Acho que desde quando eu gosto do esporte, desde que a gente entende por gente, já escuta do Daniel Dias. Falar do Daniel Dias. Uma constância incrível aquele cara. É lendário, vamos dizer. É uma lenda mundial, né? Com certeza. Mundial. Ele é de perto da gente aqui, né? Extrema, né? Exatamente. Ele é de Extrema, sul de Minas aqui, né, Gui? Com certeza. Como você mesmo disse, lendário. Não tem outra palavra para descrever o Daniel Dias. E é uma inspiração também, assim como o Marcos, assim como tantos outros que a gente tem aqui, não só na cidade, mas no país inteiro, que a gente não, por vários motivos a gente não conhece, a gente não vê, mas que todo dia tá lá colocando o tijolinho em cima do outro e correndo atrás do sonho, né, pessoal? É isso aí. Eu falei que ia ter bastante história, né, gente? Tem bastante história. O Marcos tem bastante história, né, Bravo? Exatamente. Assim, por histórias assim. História que incentiva, né? Exatamente. Que nós estamos aqui. Nós estamos... É um programa esportivo, é um programa de debate, é um programa descontraído também. Sim. Né? Porque todo mundo ri dos nossos times, então é um programa descontraído também. Mas é um programa motivacional. É para te motivar a viver, te motivar a buscar algo que às vezes está escondido. O Marcos não sabia desse talento dele e hoje está descobrindo. É bom estar mostrando para todo mundo o que está acontecendo no mundo, gente, porque isso acontece no mundo. Nós estamos no mundo onde que tudo isso está acontecendo. Nós temos que nos adaptar e olhar o que está acontecendo em volta. Sair um pouquinho da casinha nossa, sair fora um pouquinho da caixinha para, quem sabe, conseguir nos motivar mais ainda a buscar algo melhor na nossa vida, né, Marcos? Ô Rafael, e assim, eu vim de São Paulo para cá em 2002 e eu me considero um pouso-alegrense, fui muito bem recebido aqui na cidade que me recebeu de braços abertos. E o que eu hoje, tá, pessoal, independente de patriotismo, mas eu sou um cara municipalista. Eu procuro prestar atenção no que está acontecendo no mundo, mas com todo respeito, eu vou pedir um parênteses para poder dar esse feedback. Eu me preocupo hoje com o meu município. O que está acontecendo aqui em Pouso Alegre, né? O que eu posso fazer como cidadão para ajudar a minha cidade? Porque nós temos um jargão, eu usei isso durante muito tempo na minha vida. Eu pago meu imposto. Se é um funcionário público, eu pago o teu salário. Se é a prefeitura, eu pago, eu tenho direito. Mas como cidadão, o que é que eu posso fazer para contribuir? Porque às vezes eu vejo Pouso Alegre como um polo
para o turismo. Na parte esportiva nem se fala. Tem muito talento escondido aqui mesmo, tá? E eu não estou falando de pessoas com deficiência. Eu levei o meu filho, olha, amo você, viu, professor Ricardinho? Levei o meu filho para treinar com o professor Ricardinho do futebol, bom professor, mas são tantas crianças que o professor não dá conta, sabe? Então eu vejo que falta mais ajuda talvez também da sociedade para que nós possamos ajudar esses jovens. Porque, como eu falei para vocês, o que é que vai propiciar um jovem entrar no mundo errado? É o ambiente. Agora, se você tem hoje um projeto, sabe? Que lógico, você tem que ter um projeto, mas nós temos que buscar soluções e agir também em comunidade, para que nós possamos ajudar outras pessoas. Você vai propiciar que esse jovem talvez não entre na droga, talvez que ele não entre na vida errada, talvez que esse jovem ele possa até se abrir com você. E a Associação Paradesportiva, ela tem um intuito, que talvez é descobrir novos talentos. Eu não tenho condições de formar um atleta, mas espera aí, o Rafa, ele tem um contato em tal lugar que ele pode encaminhar esse jovem. Então eu acredito que cada um fazendo um pouquinho, colocando esse tijolo, Guilherme, que você falou, eu acho que nós temos como tornar Pouso Alegre uma cidade referência em mobilidade, em acessibilidade, em talentos esportivos. Eu vi a entrevista que vocês fizeram com a Bárbara. Quantos atletas não saíram daqui? Quantos atletas que não estão saindo que nós não conhecemos? Exatamente. Então eu acho que essa parte, eu conheço algumas associações para pessoas com deficiência que são voltadas para quê? O autismo, mobilidade, acessibilidade, mas para o esporte não tem nenhuma, sabe? Eu não vi nenhuma que incentive o lazer também, a cultura. Então talvez essa associação ela vai ser montada, isso é fato, já é uma realidade, tá? Nós estamos buscando parcerias para que isso aconteça. Essa academia que eu treino aqui mesmo, eu gostaria de fazer um agradecimento, porque a Vanessa, ela me abriu espaço, né, a dona da academia, para que eu treinasse sem pagar um centavo. Eu não tenho condições de pagar a academia pelo salário que eu recebo hoje. E ela falou: Marcos, pode treinar aqui na HD Studio, e você vai treinar e eu não vou te cobrar nada. E isso gera um incentivo muito grande. Será que nós podemos fazer isso por outras pessoas? Então a questão de ser municipalista é que, antes de eu me preocupar lá, não que eu não me preocupe, mas vamos focar nos problemas que nós temos começar aqui. por baixo, né? Porque você começando organizando, vamos supor, o seu terreiro, você consegue, né, futuras obras, futuros prédios gigantescos e futuros profissionais, né? E é assim que com esses tipos de história, com esses tipos de motivação que nos tornamos melhores, né, gente? Nos tornamos melhores. E para você que está em casa, você que curte, treina, faz algo diferente ou algo dentro do normal também, nos procure também. Nós estamos aqui para contar a sua história. O Câmara Esporte está aqui para contar a história, para falar, para tentar motivar outras pessoas. Você não é profissional, não tem problema. Você é aquele atleta que gosta de uma corrida, por exemplo, não só futebol, handebol, voleibol ou a bicicleta, mas a corrida também. Tem muitos praticantes aqui na cidade de corrida também. Você quer motivar alguém a praticar esporte, a prática do esporte, isso pode nos procurar, que nós estaremos aqui de portas abertas. O Câmara Esporte é para isso, para mostrar os talentos e dentro daqui de Pouso Alegre e região também. Quem sabe você que esteja nos escutando aí fora daqui de Pouso Alegre, pode nos procurar, nós estaremos de braços abertos, né, gente? Câmara Esportes, é isso aí. Marcos, eu queria te agradecer imensamente de dar essa abertura pra gente contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho do seu lado, da busca desse lado profissional, dos seus sonhos. Te agradecer assim imensamente mesmo. Eu também fico muito feliz, fico muito honrado. Esse convite que o Rafael, consequentemente também o Juliano e o Guilherme estão fazendo para vocês, é uma realidade. Aconteceu comigo
pode acontecer com vocês. O Rafael ali, que foi, né, o homem que eu tive o primeiro contato, ele abriu esse espaço, ele falou, vamos fazer uma entrevista. Então, mesmo que você pratique um lazer, que você não queira ser um atleta de alta performance, Câmara Esportes está de portas abertas sim, tá? E eu vejo que essa galera aqui não é uma galera blindada, não. Todos vocês têm acesso, é só procurarem eles. Eu gostaria de agradecer, tá, a vocês pelo convite. Estou muito feliz, muito honrado. Com certeza saio daqui focado mais ainda em atingir os objetivos. Gostaria de agradecer, pessoal, se possível, o Torresminho Suplementos, que é o homem que me fornece, também não me cobra um centavo. Então, como eu disse, um vai ajudando o outro. O que o Rafael, o Juliano e o Guilherme estão fazendo aqui comigo é uma ajuda também. Essa visibilidade ela é muito importante para o nosso município, para a nossa região e para nós, pessoas com ou sem deficiência. Então, muito obrigado de coração, que Deus abençoe vocês. Tá certinho, a gente agradece. Né, gente? A gente agradece, Marcos, e pode ter certeza que você fortaleceu um pouquinho do nosso vigor. Tenho certeza de quem está em casa acompanhando também, né, dessa inspiração sua aí para a questão do esporte. Muito Guilherme? obrigado. Com certeza, Juliano. Mais uma vez agradecendo o Marcos, né, não só por esse bate-papo, mas por essas lições de vida que essa conversa hoje aí trouxe pra gente, pra quem tá nos acompanhando. E com certeza isso ajuda a gente ver a vida de outra forma, né? Às vezes algo não tá muito bom, não tá muito certo, mas vamos respirar, vamos com calma, que a gente tem capacidade de malear tudo, né, Marcos? Mais uma vez, muito obrigado. E ninguém tá sozinho, né? E ninguém tá sozinho, com certeza. E você ganhou 3 fãs aqui, Com certeza. que sempre vão estar torcendo por você aí, pode ter certeza disso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, o Câmara Esportes está aberto para dar oportunidade a você contar a sua história, você contar o seu dia a dia dentro da área esportiva, para nos encher, né, de motivação para darmos conta do nosso dia a dia. Agradeço a vocês, agradeço a quem nos acompanhou, nossos ouvintes e telespectadores, e até o próximo Câmara Esportes Entrevista.